Muito bem, então voltando agora, nós vamos falar sobre o chamado embargos infringentes e de nulidade, que ainda existem no Código de Processo Penal, diferente do que aconteceu com o Código de Processo Civil de 2015. O processo penal prevê lá no artigo, o Código de Processo Penal, né, prevê no artigo 609 que nos julgamentos dos recursos, em geral, com sentido estrito, apelações, embargos, julgados pelos tribunais, né, tribunais de justiça, as câmaras ou turmas criminais, conforme o tribunal se divide, vão julgar conforme a sua competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Em outras palavras, as leis de organização judiciária de cada estado vão definir a competência das câmaras ou turmas, não apenas na matéria criminal, mas dentro da matéria criminal pode ser que as turmas ou câmaras tenham especialidades ainda mais detalhadas, o que não é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos 8 câmaras criminais no Tribunal de Justiça do Estado, por conta disso todas julgam da mesma forma. No Tribunal Regional Federal nós temos 2 turmas especializadas que julgam matéria criminal, inclusive julgam matérias além das criminais também, não só criminais, mas isso é questão que não vem ao caso agora. Então o que me importa aqui é que esses tribunais definem como vai ser o julgamento, não é? Como vai ser a sustentação oral dos advogados e do Ministério Público, né? Quantos desembargadores vão julgar, né? Quantos vão tomar assento. O fato é que o relator ele precisa fazer um relatório, passar o processo com o relatório às mãos do revisor, quando houver revisor, ele vai examinar o processo e vai pedir dia para julgamento. E aí, por conta disso, vai ser marcada uma data para julgamento, e nessa data de julgamento, então, o padrão é que o relator leia o relatório. É um padrão, porque hoje muitos tribunais vêm dispensando a leitura do relatório, que já teria sido divulgada antes para todo mundo, então fica-se dispensada. Mas o padrão é ler o relatório, abrir palavra para o recorrente e depois para o recorrido, e aí depende o tempo de sustentação oral, vai depender da organização judiciária de cada estado. Aqui no Rio de Janeiro são 15 minutos, em seguida o desembargador relator profere um voto, depois o revisor e depois um vogal, quando tiverem assento, como normalmente são, 3 desembargadores. Por uma previsão, e aqui vem a parte que nos é bastante relevante, por uma revisão do parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal, quando essa decisão proferida pelo colegiado no julgamento em segunda instância dos recursos não for unânime, ou seja, quando houver ao menos um voto divergente, o que, quando são 3, naturalmente, só pode ter um divergente, porque se tiver 2 passa a ser majoritário. Então, quando houver um voto divergente, admite-se que seja interposto o recurso de embargos infringentes e de nulidade por aquele que teria sido beneficiado se o voto divergente prevalecesse, desde que o voto divergente seja favorável ao réu, ou seja, a decisão que prevaleceu seja desfavorável ao réu, ou seja, esse recurso é exclusivo do réu, da defesa do réu. Tá? Esses embargos infringentes de nulidade são um recurso interpostos no prazo de 10 dias. Mais uma vez, 10 dias a contar da publicação, né, da decisão, inclusive do voto excluindo-se o dia do início, contando-se os 10 dias corridos,
encontrando lá o último dia do fim. E, obviamente, que o primeiro dia e o último dia não podem cair num dia não útil. Né? A matéria que pode ser tratada nos embargos infringentes ou de nulidade é tão somente, especificamente, aquela matéria que foi objeto da divergência. Então, se, por exemplo, no julgamento de uma apelação houve unanimidade quanto a uma manutenção da condenação, mas quanto à fixação da pena houve um entendimento majoritário pela manutenção da pena e um entendimento divergente pela diminuição da pena, os embargos infringentes e de nulidades só podem ser opostos tratando da matéria da divergência, ou seja, da diminuição ou não da pena. Os embargos infringentes, nesse exemplo que eu acabei de dar, não poderiam tratar, em hipótese alguma, da absolvição ou da manutenção da condenação, porque a absolvição ou manutenção da condenação foi decidida por unanimidade. E, portanto, se foi por unanimidade, não cabe nenhum tipo de embargos de infringentes de divergência. Cabem outros recursos, né? Essa matéria da divergência pode ser objeto de recurso especial extraordinário se o objeto da divergência foi a aplicação de legislação federal infraconstitucional ou constitucional, conforme a matéria tratada. Mais especificamente, em relação aos embargos infringentes, só a matéria objeto de divergência. E é esse mesmo tribunal que proferiu a decisão objeto dos embargos infringentes quem vai julgar os embargos infringentes. Mas, obviamente, não será a mesma composição de turma ou Câmara. Aí depende da regulamentação da organização judiciária do tribunal, que pode prever uma nova composição, pode prever uma composição estendida, enfim, aí depende do regimento interno de cada tribunal. O fato é que, obviamente, não pode ser uma repetição completa da mesma turma de julgamento, né? O mesmo colegiado julgador. Então, isso é que são os embargos infringentes e de nulidade.